Programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil que leva até você semanalmente a mensagem do movimento espírita, a mensagem edificante, a mensagem que vai traduzir o próprio espírito do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Esse mês, infelizmente, nós não vamos contar com a participação do nosso querido amigo César Reis, porque ele está com múltiplas atividades, ele está viajando muito, mas em compensação nós temos aqui o Geraldo Cardoso, que com muita boa vontade, com muita inteligência e com a sua proverbial voz de locutor, né, vai nos brindar também com a sua presença. Ele já tem o bloco da internet do bem, né? Então ele vai agora também continuar aqui substituindo o César por esse período agora, em que o César está muito ocupado. Então, o Geraldo, por favor, para a sua saudação aos nossos ouvintes. Meus amigos, é uma satisfação estar aqui, embora lamentando a ausência do nosso irmão César Reis, mas vamos tentar estar à altura dele aqui. E o Joel Vaz, com sua agenda do movimento espírita, né? A sua agenda de luz, né? E para saudar também os nossos amigos. Que a luz, a paz, a harmonia sejam permanentes em todos os lares. Então, amigos, nesse mês de novembro, né, no dia 2, nós não tivemos a função dentro do ICEB, por evidentemente ser o feriado. Isso já tinha sido prevenido no último programa de outubro, né? Então no dia 2 nós não tivemos nenhuma atividade lá, porém no dia 9, que é o próximo sábado, nós vamos ter aqui esse amigo de vocês, né? o Assaruí, falando dentro do tema da doutrina espírita, né? Evolução e diretrizes da humanidade. O tema da aula do dia 9 vai ser então Evolução em Dois Mundos. Embora o nome ele seja igual ao nome do livro de André Luiz, famoso, né? Mas não é uma aula sobre o livro, mas vai ser uma aula sobre o processo de evolução que ocorre nos dois planos e, portanto, de uma certa forma, tangencia o que o livro está passando, né? Tem uma notícia também de que o tradicional curso de férias do ICEB não vai acontecer esse início de ano agora, de 2014, porque lá no abrigo Teresa de Jesus, que é onde agora nós estamos operando, né, eles vão fazer uma grande reforma lá. Então, e vão aproveitar exatamente o período de férias, que é o período também de uma certa inatividade da instituição, porque as crianças, enfim, todo mundo entra em férias. Então eles vão aproveitar para fazer uma série de obras lá, e depois disso nós do ICEB estaremos em melhores instalações, estaremos melhor acomodados e, portanto, vai ser bom. Mas o curso de férias não vai acontecer nesse período agora. Como todos sabem, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil está lá na rua Ibituruna, 53 Maracanã, graças à gentileza, ao carinho, ao companheirismo, à parceria do Lar Teresa de Jesus, né? E estamos lá dividindo o espaço e estamos muito felizes por causa disso. O nosso e-mail é Instituto de Cultura Espírita do BR, tudo junto, @gmail.com. E também tem um outro e-mail alternativo, Cultura Espírita, tudo junto, @oi.com.br. Como também os nossos amigos sabem, o nosso site é www.portaliceb.org.br. Estamos lá à disposição, aguardando a visita dos internautas, para que eles possam ver como é que nós estamos trabalhando. Lá é que vão encontrar os programas de rádio, as aulas do ICEB, estão todos lá, os arquivos estão todos lá, aguardando a consulta e a visualização de todos.
Todos os sábados, das 9 às 11 horas, nós temos lá o curso de mediunidade. E também, de 11 às 13 horas, nós temos o curso de doutrina espírita. Tanto mediunidade quanto doutrina espírita são cursos oferecidos pelo nosso querido amigo Silvio Cruz, Portugal. Também aos sábados, das 10h30 às 12 horas, o nosso querido Altamiro Rocha, ele apresenta o Esperanto Básico 2. E das 13h30 às 14h45, ele apresenta o Esperanto Básico 1. Esperanto, a linguagem que veio do céu, é muito importante que todos aqueles que têm uma curiosidade pelas coisas práticas da vida possam também aprender o Esperanto. No primeiro e terceiro sábado de cada mês, das 13h30 às 14h45, nós temos os nossos convidados, né? Luzia Matias e José Henrique Rubim, e sob a coordenação do professor Jorge André dos Santos, um estudo muito interessante sobre o pensamento de Joana de Ângeles. Agora, no segundo sábado de cada mês, das 13h30 às 14h45, Luiz Eduardo Brandão, ele faz um estudo profundo e muito inteligente sobre a obra de André Luiz, sendo que atualmente está sendo focado o livro Nos Domínios da Mediunidade. E no quarto sábado do mês, das 13h30 às 14h45, a nossa vice-presidente Maria Amélia Braguiroli Serrano, ela também, analisando a obra de André Luiz, ela fala sobre o livro Libertação. São análises muito interessantes, é um colóquio bastante enriquecedor, né? E que, sem dúvida nenhuma, ajuda todos aqueles que estão interessados nas obras subsidiárias da doutrina espírita a conhecer melhor o que André Luiz tem a nos dizer e a nos ensinar. Mas nós temos aqui também o mês de novembro com algumas quebras, né, na questão das nossas aulas. Nós vamos ter só nos dias 9, 23 e 30 nós vamos ter aula. No dia 16, como havia uma previsão para isso, mas não vai acontecer a aula, porque no dia 16 é o sábado sequente ao feriado do dia 15, que cai numa sexta-feira. E, portanto, nós sabemos que costuma esvaziar bastante, porque as pessoas querem viajar, passear, etc. Então nós vamos dar essa facilidade, né? Mas nós temos aqui o Joel com a sua agenda e gostaríamos então que ele passasse as notícias, os eventos interessantes do nosso movimento. E vamos começar por o roteiro que nos manda o querido Humberto, nosso repórter de campo, que é a programação do Carlos Bacelli no Rio de Janeiro, que começa hoje, precisamente hoje, no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, que fica na rua Teixeira da Silva 448, e ele vai falar sobre um tema interessantíssimo, às 20 horas, Revelações na Psicografia de Chico Xavier. Muito interessante. Amanhã em Nilópolis, no Centro Espírita, Caminhemos com Humildade. Olha que nome bonito para um Centro Espírita, né? Que fica na rua Comendador Rodrigues Alves, 1544. No dia 8, na Tenda dos Irmãos do Oriente, que fica ali na Rua da Matriz 79. Um outro tema fascinante para todos nós: como vivem os espíritos no mundo maior. Curiosíssimo. Interessante. Muito interessante, muito interessante. No Rio de Janeiro, ainda no Centro Espírita Gregório Estevão, que fica na Rua Belchior da Fonseca 175, na Pedra de Guaratiba. No dia 9, no Centro Espírita Joana de Ângeles, ali na Avenida Gilberto Amado, na Barra da Tijuca, Gilberto Amado 311, às 17 horas, vai falar sobre a mediunidade, as suas experiências com o médium e escritor espírita. E no dia 10, encerra a programação do Rio de Janeiro, em Niterói, no Grupo Espírito da Fé, que fica na Rua Doutor Sardinha, 140, em Santa Rosa. E o tema é também fascinante, é às 9 horas da noite, hein? A Missão de Chico Xavier.
Maravilhoso, maravilhoso. Hoje à noite, o grupo de estudos espíritas Augusto César Vanucci convida para a palestra do professor Humberto Vieira, que aborda um tema que é curiosíssimo, desafia espíritas e não espíritas, a chegada das crianças índigo e cristal. Que mobilização é essa? O que é que está acontecendo com isso aí? A entrada é franca e a partir das 19h30 estamos lá. Só para falar em Grupo Espírita Vanucci, eu quero prevenir, vai acontecer só em dezembro, mas são os 2 últimos dias da programação de palestras. No dia 4 de dezembro, é só para o pessoal se preparando. O Lívio Barbosa, que é um médium de psicopictografia espetacular, ele, a partir das 17 horas, que é um horário diferenciado da programação, ele vai estar apresentando seu trabalho com a psicopictografia, que é uma beleza. E encerrando a programação do ano, no dia 11, a Yasmin Madeira, ela faz uma noite de autógrafos e faz uma palestra sobre vivências com Jesus. Ai, meu Deus, o tempo passa rápido. Para encerrar nossa programação, o Grupo Espírita Caminho da Esperança faz um seminário espírita, naturalmente, com o tema o Espiritismo. Que coisa maravilhosa é esta consoladora doutrina que nos traz tanto amor. É no dia 10 de novembro, das 10 às 13 horas. Das 10 da manhã às 13 horas. E com quem? Ana Guimarães. Tem coisa melhor? É verdade. Muito bom. Ela é uma referência. Né? Uma referência maravilhosa, encantadora. E que coisa, né? Tem a Nete, a filha, e o Geraldo Guimarães, que ainda está da Pátria Espiritual a nos ajudar nessas ajudando muito lá ainda. Né? Muito, 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 muito. Tá bem, amigos. Então, ficamos por aqui nesse nosso primeiro bloco do programa. Vamos ter um pequeno intervalo e continuamos com o Cultura Espírita Responde. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Olá, amigos, aqui estamos de volta com o nosso Cultura Espírita Responde. Esse é o bloco do programa Cultura Espírita, que vai ao ar todas as quartas-feiras pela onda amiga da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui também, como sempre, agradecendo a participação do Toninho Barbosa, um amigo, companheiro de longa data, participante, querido de todas as atividades do ICEB, e que com a sua experiência, a sua boa vontade, o seu coração de ouro nos ajuda e nos permite levar até vocês um programa com melhor qualidade. Bom, Geraldo, você... Temos aqui algumas perguntas. Tem algumas perguntas aí, né? Isso. Então, por favor, vamos lá. Pergunta vem do Meia, minha terra de infância. Perguntas enviadas pela ouvinte Maria Carla de Freitas, Meia, Rio de Janeiro. Quais são os principais, quais são os princípios fundamentais da doutrina espírita? Bom, quando eu estava ainda na produção aqui do programa, eu estava conversando com o Geraldo a respeito dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Para os espíritas, de uma maneira geral, esses princípios já fazem parte de um entendimento maior. Mas como nós estamos num programa radiofônico em que estamos sempre desejando a participação cada vez maior de pessoas não necessariamente envolvidas já com os estudos espíritas, então a gente vai ter que se alongar um pouco nessa resposta para poder então dar um perfil mais adequado, né, e gerar uma curiosidade nas pessoas para que elas então procurem se orientar melhor.
Então, minha prezada ouvinte, à luz dos ensinamentos que recebemos da espiritualidade através da codificação kardeciana, nós podemos dizer que dentro dos princípios fundamentais da doutrina espírita nós vamos ter Deus em primeiro lugar, que é o Pai Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Depois Jesus, que é o guia e modelo, o amado Mestre, o Espírito mais perfeito que já passou pela Terra, o governador espiritual do planeta terrestre. E temos, evidentemente, a Kardec como uma base fundamental dos princípios fundamentais da doutrina. Então, olhando para Deus, ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O universo é criação de Deus e, portanto, abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, a habitação dos espíritos encarnados, os homens, existe o mundo espiritual, a habitação dos espíritos desencarnados. No universo, há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução. Eles são iguais, mais evoluídos ou menos evoluídos do que os homens. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. O homem, ele é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Os espíritos, eles são os seres inteligentes da criação. Eles constituem o mundo dos espíritos que preexiste e sobrevive a tudo. Os espíritos, eles são criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Os espíritos, eles preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Os espíritos, eles reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Os espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas existências corpóreas, eles podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso intelectual e moral ela vai depender dos esforços que o espírito faça para chegar à perfeição. Os espíritos, eles pertencem a diferentes ordens conforme o grau de perfeição a que tenham alcançado. Espíritos puros que atingiram a perfeição máxima, bons espíritos nos quais o desejo do bem é o que predomina. Espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos nos induzem ao erro. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. É a doutrina que ensinou e exemplificou, é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro para a evolução segura de todos os homens e é também a sua prática a solução para todos os problemas. O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito, ou não, à lei de Deus. A prece, ela torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido por sinceridade. Então, minha querida ouvinte, você está vendo por aí que basicamente foram aqui resumidos os princípios fundamentais, aquilo que norteia a doutrina espírita em si
e também aquilo que, a partir daqui, tudo se irradia em muitas direções. Aí nós vamos entrar, pelo que você já viu, que foi falado sobre os espíritos, os mundos fora, a cultura fora do ambiente terrestre, mundos existindo com vida em outras galáxias, em outros sistemas. Tudo isso faz parte da criação de Deus. E, evidentemente, a mediunidade, a reencarnação, são princípios, são fundamentos que a doutrina espírita, em função do que foi falado aqui, pratica, acredita e pesquisa. Não é? Temos tempo para mais uma perguntinha? Ainda da nossa mesma irmã. O que é o Espiritismo e o que ele ensina? Olha, minha amiga, o Espiritismo, ele é o conjunto de princípios e leis reveladas pelos espíritos superiores e contidos na obra de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses são os livros cujos ensinamentos são imutáveis e que norteiam toda a estrutura da doutrina espírita. Não é? Agora, o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. Essas palavras são de Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1. No preâmbulo, também, de um livro de Kardec chamado O que é o Espiritismo, ele diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Continuando Allan Kardec, ele nos diz que as verdades da doutrina espírita se fundamentam em bases filosóficas, são demonstradas de forma científica e se desdobram em consequências religiosas. Então, por aqui vocês veem que aquela estrutura, aquela base que Kardec criou da filosofia, da ciência e da religião estão explicadas dentro do Espiritismo. E também não podemos nos esquecer que temos a absoluta crença de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que veio no devido tempo recordar e complementar o que ele ensinou, restabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido, trazendo assim à humanidade as bases reais para a sua espiritualização. É de grande relevância recordarmos que Jesus despediu-se dos discípulos com um discurso. Assim, o Mestre, o Espírito mais perfeito que já passou pela Terra, o nosso governador espiritual, o nosso único guia e modelo, afirmou: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece, mas, quanto a vós, conhecê-los-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São palavras de Jesus que ficaram transcritas no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e depois no versículo 26. Então Jesus promete outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo, pois as pessoas naquele momento não conseguiriam entender. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que está dito foi esquecido.
ou mal compreendido. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: o conhecimento de todas as coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chama para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Ainda palavras de Allan Kardec, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, agradecemos a atenção de vocês para o nosso bloco aqui agora de perguntas e respostas. Nós tivemos questões que foram se alongando, mas que acredito tenham esclarecido, ajudado as pessoas a pensarem melhor na nossa doutrina. Nós vamos, na sequência, ter o bloco com o Geraldo Cardoso da Internet do Bem. E que Deus esteja com todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, apresentaremos uma página intitulada Autógrafo de Deus, com a qual o autor procura identificar a obra da criação como sendo o traço que a identifica com o próprio Criador, como apresentamos a seguir. Autógrafo é a assinatura original, de próprio punho, do autor de alguma obra. Quem quer que se aprofunde no conhecimento da arte poderá, ao admirar uma tela, identificar o seu autor e, em alguns casos, até mesmo definir em que período da vida do artista essa obra foi criada. Quem escreve um livro define-se por uma forma de escrever e, a partir daí, passará a ser conhecido. Naturalmente, coloca seu nome na obra. Mas, mais do que isso, identifica-se pelo estilo e a forma com que desenvolve o seu pensamento ao transpô-lo para o papel. Cada artista tem sua maneira peculiar de se identificar no seu trabalho. E é assim que Deus, o Criador Supremo, causa primária de todas as coisas, é conhecido. É assim que as suas produções são admiradas através dos tempos, toda vez que nossos olhos se extasiam ante a beleza esplendorosa da natureza, ou quando nossos ouvidos se deliciam com os sons dos rios cantantes, com o murmúrio da fonte minúscula, com as águas que descem pelas encostas, despejando-se ruidosamente das alturas. Quando o vento flauteia uma canção entre os ramos ou agita com violência o arvoredo. Quando o sol se pinta de ouro e tudo enche de luz por onde se espraia. Quando o céu se faz de tonalidades mil, indefiníveis, num amanhecer indescritível. Mas também quando a harmonia se rompe, seja pelo som estrondoso de um trovão, pelo poder aterrorizante de um terremoto, a invasão arrasadora de um tsunami, a força incontrolável de um furacão, ou das ondas retumbantes do mar, ou das torrentes caudalosas dos rios. E quando, extrapolando as dimensões da Terra, lançamos o olhar para a imensidão do universo, identificando a infinidade de sistemas solares a flutuar harmoniosamente no espaço infinito, e constatamos, graças aos modernos meios de observação, que o nosso imenso planeta se torna insignificante quando comparado à magnitude de Antares, por exemplo. Tudo isso acontece o dia todo, a cada dia. Sabendo que não há efeito sem causa, perguntamos: quem é o autor dessa obra grandiosa? Procuremos a assinatura e o autor estará identificado. Desde a grandiosidade do macrocosmos até as minudências da intimidade atômica, tudo obedece a idêntico esmero, dizendo-nos da incalculável superioridade do autor dessa obra. A diversidade de tons e de sons nos fala de um alguém superlativamente criativo, pois que há bilhões de anos não reprisa um só pôr de sol,
nem a limpidez cristalina de uma gota de orvalho, nem a combinação de gorjeios da passarada. A cada dia, tudo é diferente. O sol retorna, as nuvens se espreguiçam, a pradaria se estende, alongando sua colcha de retalhos de cores diversas, bordadas aqui e ali de flores miúdas, mas nada é igual. As folhas das árvores estão em número maior ou menor. A sinfonia das águas acabou de ser composta. Os pássaros se balançam em novas ramagens. Sim, o artista responsável pelo concerto do dia e da noite é extraordinário. Os homens dizem que jamais o viram, mas todos podem admirar sua obra, mesmo aqueles que lhe negam a existência. Esse artista inigualável assina a delicadeza das manhãs com o pincel da madrugada. Podemos descobrir seu autógrafo na tela do firmamento, no brilho das estrelas. Ele é tão grande que a tela onde cria suas maravilhas vive em constante expansão. Mas onde esse artista coloca sua mais especial assinatura é na essência de cada um dos filhos que criou. Ele está em cada um de nós e se chama imortalidade. Pense nisso. Você é o mais especial autógrafo de Deus. Meus amigos, agradecendo a sua audiência, aqui nos despedimos, desejando a todos uma semana repleta de paz. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.